Senhor Jesus, que nessa noite o Espírito de revelação caia sobre nós, sabedoria do Senhor, que essa palavra, Jesus, possa separar alma de espírito, nós possamos ser nutridos, municiados por algo fresco, em nome de Jesus, que nessa noite a causa e o motivo da nossa vida seja revelado ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7. Achou aí? O texto diz assim, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui. Amigos, esse é um texto muito paradoxal. É um texto que foge da lógica humana. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma música, eu não vou cantar, porque eu vou pagar o maior mico, que fala assim: o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último primeiro é, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde que ganha, quem chora é quem ri, e quem morre vive para ti. Vocês conhecem essa banda? Ela é muito boa, pesquisa lá, Morato. Mas em algum momento que você cantou essa música, você não se questionou algumas coisas assim, do tipo, peraí, o menos é mais, o líder é servo, não faz sentido humano. Peraí, quem perde é quem ganha, quem morre é que vive, quem chora é que ri. Gente, não faz sentido. Não faz sentido mesmo. O texto que a gente leu de Filipenses não faz sentido. Considerar as coisas como perda, considerar o lucro como perda, não faz sentido. Irmão, a gente pode fazer a faculdade que a gente quiser, o curso que a gente quiser, e a gente não vai aprender nada que é ilógico. Prefixo de negação, i. Lógico, ilógico. É o contrário da lógica. A mente humana não consegue processar o que é ilógico. Se eu perguntar para o meu filho de 6 anos quanto é 1 mais 1, ele vem com umas piadinhas já, né? Ele não fala 2, ele fala 11. Eu falei, legal, pelo menos já está saindo um pouco da lógica. Mas se eu perguntasse para qualquer um de vocês quanto é 1 mais 1, vocês vão me responder que é 2. É a lógica. Mas esse texto parece que é assim: quanto é 1 mais 1? Paulo responde, menos 2. Nada a ver. Ô Paulo, você está louco? Estou louco. Faz sentido? Não faz. Gente, quem disse que o evangelho precisa fazer sentido? O evangelho é fora da caixa. O evangelho é a coisa mais disruptiva que existe. É a coisa totalmente diferente do que a gente já viu, foi criado. Então a gente é preparado pelos nossos pais, pela escola, pela faculdade, pelo curso, a pensar matematicamente, a fazer conta. Isso se chama governo, isso é ótimo. Mas em um determinado ponto, nós se deparamos com o evangelho e ele fala, opa, peraí, essa lógica humana não cabe. Na verdade, Cristo vem e fala, eu não encaixo dentro da lógica humana. Eu sou um pouco além disso. Na verdade, eu sou muito além disso. E aí dá uns bugs assim, da tela azul. Lembra da tela azul? Isso era só para quem mexia com Windows 96, né? Entrega a idade dos caras, né? Ô gente, então quando a gente olha para esse tipo de paradoxo,
esse tipo de convite que o Evangelho faz, às vezes nos assusta, porque ele é diferente do comum. Nessa carta, que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, Paulo está muito convicto. Paulo tem uma certeza absoluta na ilógica. Tipo assim, Paulo responde com certeza absoluta que 1 mais 1 é menos 2. É interessante. E eu quero lançar algumas perguntas para você nesse início. O que Paulo encontrou para considerar o lucro como perda? O que Paulo encontrou para considerar tudo como perda? O que Paulo encontrou para considerar tudo como lixo ou esterco? A gente precisa fazer essa pergunta, porque a clareza dele, a certeza dele, a entrega radical da vida dele por um propósito se dá por ele ter visto algo, por ele acreditar em algo. Ele tem tanta certeza em não confiar em mais nada do que ele construiu, de coisas boas inclusive, e ele caminha para um alvo, ele caminha para um lugar. Amigos, será que nós já encontramos algo de tal valor que valesse a pena considerar todas as coisas como perda? Será que nós encontramos algo de um valor tão sublime, tão alto, que vamos comparar todas as nossas coisas como esterco, como lixo, como algo que é desprezável? Para pensar. Será que a gente encontrou? Será que a gente está vivendo dessa maneira? Não sei responder essa pergunta por cada um que está aqui, mas eu tenho um desejo. Eu quero ver o que Paulo viu. Eu quero encontrar o que Paulo encontrou. Eu quero ser movido por essa certeza absoluta de uma coisa que não é lógica, e isso se chama Evangelho. Eu quero ter certeza absoluta para considerar todas as minhas coisas muito pequenas, comparado com um propósito, comparado com o conhecimento de Cristo, comparado com conhecer a Cristo. Vamos lá, alguém? Você quer isso também? Você está comigo? Esse mesmo texto, na Bíblia Mensagem, está escrito assim: as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida. Eu comparo com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo não é mais significante, tudo é comparado como esterco. Amigos, no verso 7, fica com a sua Bíblia aberta aí. Ele começa falando: mas o que para mim era lucro, então eu considero. É uma consideração. A Bíblia não está falando para pegar o lucro e jogar na lata do lixo, não é isso. Ela está falando pela consideração do lucro. Então eu pego tudo que foi gerado, eu pego o meu lucro, eu olho para aquilo e eu considero aquilo menor do que a causa de Cristo. Eu considero a construção da minha vida, eu considero o meu currículo, eu considero o meu histórico, eu considero as coisas que eu construí, a minha casa, o meu carro, as minhas habilidades, a minha força. Eu considero tudo isso aqui pequeno, comparado com o conhecimento de Cristo. É interessante que no verso 2, Paulo começa a repreender. E por que eu tenho que ir para o verso 2? Porque a gente precisa entender qual que é o motivo. O que é lucro para Paulo? Você parou para perguntar? A gente precisa entender o que ele considerava como lucro para saber e ter uma ideia do que ele deixou para trás e o que moveu ele a caminhar para uma coisa que é maior. Então no verso 2 ele repreende a igreja para ter cuidado com os cães. Isso significa pessoas de mente impura. Ele repreende a igreja para ter cuidado com os maus obreiros. Ele repreende a igreja que tem alguns lá no meio que vivem a falsa circuncisão.
Gente, o que era circuncisão? Era um sinal, era a pele do pênis do homem era cortada como um sinal de aliança com Deus. Todo homem de Deus que vinha do povo hebreu tinha que passar por esse rito. Então era uma aliança que era feita. E olha que interessante, era um pedaço de carne que saía do homem. A gente entende isso no próximo verso. Paulo fala assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha que interessante, no Antigo Testamento nós temos esse ato da circuncisão, que é cortar um pedaço da carne. E na verdade, todo aquele que é circuncidado, ele ouve pelo motivo de Deus e ele corta a sua carne, ele deixa a sua carne para conseguir ser um homem espiritual. E aí Paulo fala: nós que somos a circuncisão, porque nós adoramos o Deus no Espírito. Verso 4: bem que eu poderia confiar na carne. Aí Paulo dá uma carteirada. Bem que eu poderia confiar na carne. Se outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo saca o currículo dele do bolso e ele começa a elencar item por item. Sabe quando você vai fazer um currículo para ir para uma entrevista de emprego? Paulo não precisava ir para uma entrevista de emprego, mas ele saca o currículo aqui. Circuncidado ao 8º dia. Então, ele tinha uma aliança com o Senhor. Ele era povo de Deus. Da linhagem de Israel. O que significa ser da linhagem de Israel? É uma nação eleita pelo Senhor. Foi um povo escolhido de Deus. Isso era motivo de orgulho para qualquer um. Eu sou povo escolhido de Deus. Aí ele fala da tribo de Benjamim, da família de Abraão. Ele era um cara importante, de linhagem. Sabe o berço de ouro? Ele nasceu de um berço de ouro da igreja. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Fariseu aqui, ele era conhecido por ser cuidadoso e fervoroso cumpridor da lei mosaica. Então eles obedeciam às tradições e às leis, às regras. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Irmãos, Paulo fazia parte da igreja vigente da época. Ele aprendeu aos pés de um cara chamado Gamaliel. E esse cara era o suprassumo dos professores de qualquer curso que existiria hoje. O melhor curso da terra seria dado por esse homem. Ele aconselhava o sinédrio em algumas decisões. Então ele era o consultor dos 70 homens que representavam a igreja, que eram full na igreja de Deus daquela época. E Paulo estava com essa galera toda. Ele tinha todo esse currículo. Ele estava inclusive presente quando Estevão, lembra dessa passagem? Foi apedrejado. Lá ele estava junto, porque ele estava caçando a igreja. Zelo. E o zelo no entendimento deles era: Jesus está vindo com uma nova historinha aí que não condiz com o que nós acreditamos. Então nós perseguimos Jesus e todos os seus seguidores, matamos e continuamos com a igreja funcionando. Gente, é sério isso. Era a fé deles, eles não tinham entendido ainda. E no final, no último item do currículo, ele fala assim: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irmão, já pensou você trabalhar no RH, pegar um currículo e o último item do currículo é irrepreensível? Caramba, moral, hein? Mas Paulo tinha essa moral, irrepreensível segundo a lei. Ele obedecia tudo e vivia assim. 7 qualidades que ele citou aqui, terminando irrepreensível, que habilitavam Paulo para o sistema religioso vigente da época. Vamos trazer para agora. Paulo seria o cara que de vez em quando estaria nos sentinelas. Ele estaria servindo no staff. Ao mesmo tempo ele estava no Poeminhas, não sei como ele faria isso. Ele estaria no Poeminhas, líder de GC, cuidando de uma galera. Quando você chega na igreja, Paulo está pregando. Ele acabou de fazer o louvor, ele estava tocando algum instrumento. No final ele aconselhou metade do povo que está aqui. Voltou para casa, amanhã ele faz tudo de novo. Paulo era esse cara. Ele sabia fazer todas as coisas. Ele tinha todo o caminho das pedras. Ele era herdeiro de uma coisa muito poderosa. Esse era o currículo de Paulo. Paulo não chegava atrasado para servir. Paulo não chegava atrasado no culto. Lá em Blumenau essas coisas acontecem, aqui eu acho que não. Paulo sempre chegava no horário. Irmãos, se tinha alguém para confiar em si mesmo, era esse cara. O apóstolo Paulo poderia confiar no braço dele, no currículo dele. Ele era o cara.
Agora, a impressão que eu tenho é que a gente com um currículo bem menor, 10% talvez desse currículo, a gente fica apegado no que a gente é. Às vezes me parece que a gente começa a construir alguma coisa, seja na igreja, seja fora dela, e a gente já começa a andar por aquilo, e uma espécie de orgulho começa a nascer, e alguns usam isso até como carteirada. Não sei se você já ouviu essa expressão. Gente, Paulo, com um currículo desse tamanho, ele conseguiu olhar para isso tudo e não considerar isso maior do que uma outra coisa. Então a minha ênfase nessa palavra é essa outra coisa, que eu não posso nem chamar de coisa. A ênfase da minha palavra é que ele começou a conhecer uma coisa que é muito maior do que tudo isso que ele construiu, que ele herdou. Irmãos, está na hora da gente começar a considerar o conhecer Jesus. Está na hora da gente começar a considerar o privilégio de conhecer Jesus. Essa mensagem é muito simples. É muito simples. Quantas vezes você já ouviu que você precisava conhecer Jesus? Tantas vezes. E gente, esse texto fala que ele viu o lucro dele e pela causa de Cristo considerou pequeno. Olhar para as nossas falhas, olhar para os nossos fracassos, olhar para o que deu errado, olhar para a falência e considerar a obra de Jesus, o motivo de Jesus maior, é fácil. Agora, olhar para todas as coisas boas, tudo que deu certo, todas as coisas maravilhosas que fizemos, e ainda assim considerar o conhecer Jesus maior que isso, que entra o grande desafio da nossa vida, gente. Olhar para tudo isso e deixar pequeno. Volto a dizer, eu não estou falando para você jogar isso fora. Com certeza Paulo usou o currículo que ele tinha no seu ministério. Com certeza. Agora ele não considerava o currículo maior. Essa é a grande questão. Me parece, gente, que a gente está gastando muito tempo apegado às boas coisas que a gente já fez, ou que a gente está fazendo, ou que a gente ainda vai fazer. Parece que a gente gosta de consumir o lucro, onde na verdade o lucro precisa ser entregue a Jesus e ser considerado como nada, porque tem uma coisa mais preciosa que o lucro, é Jesus. Consegue entender isso, irmão? Assim como o apóstolo Paulo entendeu, todos nós estamos sendo chamados para viver por uma causa, um motivo maior, e o motivo se chama Jesus. Eu estou te chamando para fixar os seus olhos em Jesus. Eu estou te chamando para você focar em Jesus. Sabe o que é focar? É focar, é olhar, é mirar, é não olhar para o lado. Irmãos, a gente precisa ser essa igreja. E se essa mensagem não encher os nossos olhos de lágrimas, a gente já está frio, irmão. É Jesus. O segredo de todas as coisas é Jesus. Ele é maior que todas as coisas. Então a gente pode ter, a gente pode construir, a gente pode ser bem sucedido, a gente pode, construir um império. Mas em vez de sentar nele, a gente olha para esse império e fala assim: Jesus é muito maior do que tudo isso aqui que eu construí. Aí sabe o que vai acontecer? Você governa aquilo, porque você tem uma coisa maior que aquilo. É simples, irmão. É simples. Mas se isso aqui que você construiu for o seu Deus, se isso aqui for maior que a causa de Jesus, daqui a pouco você está gastando todo o seu tempo com o lixo. Porque ele considera tudo como lixo. Então, irmão, a gente está gastando tempo com o lixo, com a sobra, com o que é desprezado, que é todas as coisas, ou a gente está gastando o nosso tempo em Jesus? Vamos lá, irmão. Verso 8. Na verdade, eu considero tudo como perda. Interessante.
No primeiro verso ele fala que ele considera o lucro como perda. Agora no verso 8 ele fala que ele considera tudo como perda. Mudou. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por causa dele eu perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar Cristo. Irmão, não é somente a formação, o diploma, a carreira, não é somente o que construímos, não é somente o nosso império, mas é tudo como perda pela causa sublime. Ô gente, essa palavra é muito nobre. Sublime significa algo de altíssima qualidade. Pode ser tudo de muita qualidade, baseado no nosso governo que nós construímos, mas tem algo de altíssima qualidade que se chama conhecimento de Cristo Jesus. Irmão, a gente está gastando tempo com as coisas que são de qualidade, e podemos até gastar, mas tem prioridades, tem considerações que são maiores, e essa é a causa que eu vim te chamar para viver, o motivo de vida para viver, que é sublime. Irmão, eu dei toda essa volta para te falar uma coisa: você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Nós temos um motivo de viver, conhecer Jesus. Isso é sublime, isso é maravilhoso, isso é alto, isso é nobre. Irmãos, mas isso tem sido tratado de uma maneira muito comum no nosso meio. A presença de Jesus não é comum, irmão. Um toque de Jesus não é comum, irmão. Sabe aquela hora que você fecha seus olhos e, cara, a presença chega e você tem um arrepio da cabeça aos pés? Você já viveu isso? Um toque? É um toque da glória de Deus em você? Irmão, nós não podemos considerar isso comum. Isso não é comum. Jesus não é comum. Jesus não é qualquer coisa. Na verdade, a gente precisa ter uma revelação muito profunda disso e ser alterado por essa verdade. O dia que nós considerarmos o conhecer a Cristo maior que todas as coisas, cara, aí a revelação é completa e você vai conseguir olhar para tudo e considerar como lixo, porque não vale mais nada comparado com o conhecer Jesus. Ali está o motivo, ali está a causa da vida, ali está a resposta que muita gente nunca achou. Pastor, para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu não sei o que eu faço. Sabe qual tem que ser a nossa resposta e a nossa prática? Conhecer Jesus, a causa de Jesus, o motivo de Jesus. Às vezes a gente banaliza isso. Jesus, nós queremos pedir perdão para você. Jesus, você não é comum. Você não é qualquer coisa, Jesus. Nos perdoa porque dia a dia nós estamos na correria se preocupando com o que a Bíblia diz que é lixo. E nós não damos o devido valor a você, Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Que possamos aprender no Senhor essa noite que a sua presença é a coisa mais sublime que pode acontecer na nossa vida, Pai. Que o seu toque é a melhor coisa que nós podemos ter durante essa vida, Jesus. Que a melhor coisa é a gente se trancar no nosso quarto. E esse quarto não é um lugar físico da minha casa. Esse quarto é aqui dentro. Fechar a porta, fechar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos, as portas, o que nos desconcentra, e nos conectarmos com a presença que está dentro. Jesus, isso não pode ser comum na sua igreja. Amigos,
custou a vida de Jesus. Custou muito caro para ele abrir um caminho. Ele sofreu muito. Essa noite a gente celebra esse dia. Ele sofreu, ele foi moído na cruz, com um único objetivo: abrir um novo e vivo caminho, para que a gente pudesse se conectar ao Pai. Não pode ser comum. Se essa mensagem não mudar os nossos corações, amigo, a gente precisa se converter. Jesus pagou o preço de sangue para nos comprar, para a gente poder ter um toque de Deus. Aquele véu se rasga de cima até embaixo e a presença de Deus sai de um lugar físico e entra aqui dentro. Vamos lá, você precisa considerar isso. Você precisa elevar o conceito de Jesus aqui dentro. Por causa dele, o texto continua: perdi todas as coisas e as considero como lixo. Depende da tradução. Fala refúgio, fala esterco. Amigos, primeiro era o lucro que ele considerou como perda. Depois era tudo. E depois ele considerou tudo como lixo. A palavra lixo significa o seguinte: qualquer resto, sujeira, de coisas sem valor, detestáveis. Ah, cara, quem é o corajoso que vai considerar tudo como lixo em comparação, em conhecer Jesus? Eu estou te chamando para não se apegar nessas coisas erradas, não. Para governar, governe bem, mas não se apegue. Continue considerando tudo isso como secundário, terciário e daí para baixo. A nossa prioridade é Jesus. O texto fala assim, verso 9: para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha que interessante. Depois que Paulo considerou tudo como perda, depois que ele entendeu que toda essa parte da vida é lixo, o desejo dele é ser achado em Cristo. Sabe quando você perde uma coisa, você acha ela junto de outra? Então, quando nos procurarem, as pessoas deveriam nos achar em Cristo, jogado em Cristo, com Cristo. Será que é assim que nós temos sido encontrados nesses dias? Ser achado nele. Para ser achado nele, a gente precisa considerar algumas coisas como perda, irmão. Às vezes não é a história de vida, o currículo, tudo o que construiu, às vezes é só o Instagram, às vezes é só algumas coisas. A média do brasileiro em rede social é 4 horas, irmão. E aí você pergunta pro cara: e aí, mano, tá conseguindo orar? Tô sem tempo, pastor. Peraí, mas tá conseguindo ler a Bíblia? Não dá tempo. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que discipular, tem que vir pro culto, tem que... Irmão, peraí, qual na escala de prioridade está na frente? O que está focado? Qual que é a consideração? Realmente tem uma consideração por conhecer Jesus? Será? Irmão, o dia que a gente entender isso aqui, não vai ser mais um peso orar, não vai ser mais uma dificuldade, mais um a fazer. Cara, vai ser prazeroso, vai ser uma conexão com Deus. Orar sem cessar vai se tornar o nosso estilo de vida. Nós estaremos conectados, achados nele. Dá para até mudar, perdidos nele, fica até mais legal. Mas ser encontrados, conectados com Deus. Essa é a nossa condição. Então eu estou falando de consideração por conhecer Jesus. Eu estou falando de ganhar Jesus. E por fim, estar nele. Isso é muito precioso. Irmãos, vamos considerar a presença de Jesus aqui. Custou tudo para ele. Verso 9. Está com a sua Bíblia aberta aí?
e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Olha que mudança radical de um verso para o outro. Lembra do currículo dele? Segundo a lei, irrepreensível. Agora ele fala assim, não tendo justiça própria, que procede da lei. Peraí, antes ele se considerava irrepreensível porque ele vivia toda a lei, por isso ele era apto, entre aspas. Agora ele vê que ele não tem mais justiça própria. Agora ele vê que não é através dos atos de perfeição que ele vai chegar lá. Agora ele vê que não tem justiça nele. Ele consegue ver porque os olhos foram abertos, e ele não se considera mais justo, e ele começa a atribuir essa justiça em Cristo. Então peraí, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então à medida que ele consegue deixar todas as outras coisas e focar em Deus, estar em Deus, ele começa a receber um crédito de justiça em Deus pela fé. Então ele já não é mais justo pelo reto procedimento da lei, por mais que ele tente, ele não vai conseguir, mas é pela fé, é pela ótica da fé. Isso se chama graça, irmão. Então somos justificados em Cristo Jesus, mas precisamos ser encontrados nele, mas precisamos considerar tudo como perda e continuar nele, continuar crescendo. Irmãos, tem essa rampa do sucesso que a gente vê em todos os lugares. Somos preparados para crescer, para conquistar, para se dar bem. Irmão, está tudo certo, mas a verdadeira rampa é a rampa que te leva até Jesus. A verdadeira rampa é que te leva ao conhecimento de Jesus. É isso, irmão. Qual tem sido a sua prioridade? Para que você acorda? Ou a gente confia no nosso braço, na nossa própria justiça, no que eu construí, no meu legado, no meu currículo, na minha história, na minha família. Eu confio em tudo isso aqui e sou resistente por mim mesmo, ou eu confio no que Jesus fez, no braço dele, na justiça dele, na graça dele, na misericórdia dele, e me coloca num lugar muito alto nele. É uma decisão, irmão. Você está feliz? Vocês estão tão quietinhos hoje? O que aconteceu com o poema? Concluindo, verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição. Irmão, ele já considerou tudo como perda, tudo como lixo, e aí ele continua falando: o que eu realmente quero ainda é conhecer Jesus. Caramba, que fome que tem esse cara. Depois desse rolê todo, ele ainda quer conhecer Jesus. Mas olha que interessante, quero conhecer Jesus e o poder da ressurreição. A gente fala pouco sobre isso. Irmão, você sabia que a gente vai ressuscitar em Cristo Jesus daqui a pouco? Você sabia que a gente não vive pela causa terrena, mas por uma causa que é eterna e é espiritual? Você sabia que o nosso fim não é a terra e é o paraíso? Você sabia que o nosso fim, na verdade, não tem fim, né? Porque a gente vai ressuscitar e vai ser eterno. Você consegue entender que não está limitado a nossa jornada aqui? Então não tem fracasso que nos separa do amor de Deus. Não tem história terrível que nos separa do amor de Deus. Não tem pecado que me separa do amor de Deus. Irmão, a gente vive por uma promessa, a ressurreição. Paulo entendeu isso a ponto de considerar toda a vida dele como pequena, como nada. E ele saiu desesperadamente por uma corrida, uma jornada na fé. Ele começou a construir obras que são de ouro, prata, obras refinadas, não coisas que queimam quando o fogo de Deus vier, mas coisas que ainda vão ser refinadas quando o fogo de Deus vier, porque Ele está de olho na recompensa que é eterna. Irmão, onde é que estão os nossos olhos? Os nossos olhos querem aplausos humanos, ou os nossos olhos querem a recompensa que é eterna? O pequeno que é grande, o fraco que é forte.
Quando você dá é que você ganha. Quando você morre é que você ganha vida. Irmão, está falando da recompensa que é eterna. Não se trata desse tempo, se trata da eternidade, se trata do poder da ressurreição. O que Paulo queria era conhecer o poder da ressurreição. Em outro texto ele fala assim: para mim viver não é mais vantagem nenhuma, eu quero morrer, morrer é o lucro. Por que o cara quer morrer? Porque ele acredita na ressurreição, que ele vai estar em outro lugar, em um lugar melhor. Irmãos, esse tem que ser o movimento da igreja de Jesus. A gente vai ter coragem de dar a nossa vida quando a gente entender a causa de Jesus. Vamos lá, alguém? Tem algo poderoso nos esperando. A pergunta é: o que Paulo viu? O que Paulo viu? O que moveu Paulo ter tanta certeza que 2 mais 2 é menos 2? Cara, o que nós precisamos ver para acreditar dessa forma? Verso 11: para de algum modo, não sei como Paulo está falando aqui, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deixa eu ler um texto que vai terminar a mensagem. 2 Coríntios 12, a partir do verso 2, fala assim, palavras de Paulo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão de repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Irmão, a resposta do que Paulo viu é o paraíso. A resposta do que Paulo ouviu são palavras indizíveis. Nós não conseguimos reproduzir. Paulo provavelmente queria contar para todo mundo o que ele ouviu e o que ele ouviu, mas o Senhor não deixou. Lá naquele lugar que ele foi, ele disse aqui que homem nenhum tem permissão de repetir o que Paulo viu e ouviu. Você não fica curioso, irmão? Ele falou que há 14 anos atrás ele viveu isso. Há 14 anos atrás ele viu. Irmão, nós não sabemos exatamente tudo que ele viu e ouviu. Nós só temos um cara desesperado para chegar lá. Nós só vemos um cara considerando toda a sua vida como perda, todo o seu lucro como perda, todas as coisas boas e um histórico incrível, o cara mais alto da época dele, cara, aprovado em tudo, irrepreensível, considerando tudo isso como lixo pela causa de Cristo, pelo poder da ressurreição. Irmão, pode dar tudo errado para você, fixe os seus olhos na causa de Cristo. Um dia vai dar tudo certo se os seus olhos estiverem lá. Essa é a mensagem que nos move. Igreja, a presença de Jesus não é comum. Nós precisamos aprender a respeitar a presença de Jesus, o Espírito Santo que habita aqui dentro. Irmão, quando você sentir um arrepio, responde ao arrepio, e você vai ver que aquele arrepio vai se tornar um fogo consumidor dentro de você. A hora que você sentir um foguinho, taca mais fogo, fica louco, dá calhambota, dá mortal. Tô brincando, não precisa se matar, só responde à presença de Jesus. Ele viu o paraíso, ele ouviu palavras indizíveis, que ele não teve permissão para repetir. Isso aqui é o motivo da gente deixar a nossa vida de lado e viver a causa de Jesus. Jesus está nos chamando essa noite para uma missão muito importante. Quem vai? Quem vai fica de pé. Quem vai pode se levantar. Cara, talvez a gente tenha que refletir algumas coisas. Talvez a gente tenha que
pedir perdão de algumas. Talvez a gente tenha que reavaliar a nossa agenda. Se você trabalha com agenda, pega todos os dias da agenda até no final do ano, porque ela acaba nesse ano, uma agenda. Você bota lá item número 1, considerar a presença de Jesus. Eu te garanto que os seus dias vão ser diferentes. Eu te garanto que se uma depressão estava querendo entrar na sua alma, vai olhar para ela e falar assim: eu considero tudo como perda. A alegria do Senhor é a minha força. É um paradoxo muito louco. Aí a gente vai lá, faz a oferta, dizima na igreja e Jesus, a conta não está fechando, e no final do mês ela fecha. A matemática de Jesus é diferente. Aí você se torna líder. Nossa, agora eu vou liderar a igreja. Cara, liderança na igreja é 2 vezes servo. Você é servo dos servos. É um paradoxo animal. Não é compreensível. Como também não é compreensível a ressurreição. Não compreendemos, amigos, mas cremos. Cremos. Você crê? Nós cremos. Então, em nome de Jesus, que o motivo e a causa de conhecer a Cristo seja a prioridade na sua vida. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa esperança que nos move. Jesus, nós temos a garantia. Queremos ressuscitar em você. Pai, isso é maravilhoso. Nós não sabemos se iremos morrer, quando iremos, ou se iremos, ou se Jesus vem antes. Temos tantas incertezas, temos tantas perguntas sem respostas, mas a certeza que temos pela fé é que iremos ressuscitar com Cristo Jesus algum dia. Pai, que essa seja a esperança da sua igreja, que essa seja a causa de vivermos, que esse seja o motivo das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos leve a te conhecer cada vez mais, nos leve a respeitar o fluir, a presença, a manifestação, nos leve a nos prostrar quando o Senhor aparece, em reverência ao Senhor. Pai, nos ajuda a considerar todas as coisas boas como perda, como um lixo, comparado com o Senhor. Espírito Santo, que essa palavra cure pessoas que não têm propósito de vida. Jesus, que essas palavras, as sagradas escrituras, curem a depressão. Que essas palavras, Pai, tirem o desânimo. Que essas palavras, Jesus, repreendam a tristeza do nosso meio. Porque essas palavras enchem o nosso coração de alegria, Pai. É por isso que nós somos o povo mais feliz da terra. É por isso que os mártires morriam cantando. Eles estavam com os olhos na ressurreição. É por isso que Paulo falava: eu estou fazendo uma grande coisa para Deus, mas para mim o lucro é morrer. Para mim o lucro é ir logo. Jesus coloca um desespero no coração da sua igreja de estar com você, seja aqui ou seja no porvir, Pai. Nada pode nos abalar, nada pode nos parar, se o nosso coração, o nosso motivo, a nossa causa estiver em Cristo Jesus. Espírito Santo, que isso seja uma revelação nessa noite.